Você sabia que a vida na Terra já quase foi extinta, antes mesmo de começar? E que nossos ancestrais pareciam mais alienígenas do que qualquer coisa que você já viu? Se liga, porque hoje você vai conhecer uma história insana de criaturas bizarras, oceanos sem oxigênio e florestas que moldaram o mundo. E o mais doido, tudo isso foi essencial para que você e eu estivéssemos aqui agora. Então, senta aí, porque o que você vai ver hoje vai explodir a sua cabeça. Seja bem-vindo ao canal Eu Duvido, onde a realidade é mais estranha que a ficção. A Era do Mistério, quando a vida era invisível. Durante bilhões de anos, a Terra era um lugar silencioso e estranho. Nada de dinossauros, nada de árvores, nada de peixes nadando ou pássaros voando. Só oceanos escuros, gases tóxicos no ar e criaturas microscópicas vivendo escondidas, como se o planeta estivesse em modo espera. Na escola, a gente aprende que a vida evolui devagar, né? Um passo de cada vez, ao longo de milhões de anos. E essa ideia veio de ninguém menos que Charles Darwin, um cientista britânico do século XIX que mudou completamente a forma como entendemos a vida na Terra. Darwin é o cara que criou a teoria da evolução por seleção natural. Basicamente, a ideia de que as espécies vão mudando com o tempo e só as mais adaptadas conseguem sobreviver e passar seus genes adiante. Mas tem um detalhe curioso. Quando Darwin estudou os fósseis da chamada explosão cambriana, ele ficou intrigado. Era como se de uma hora para outra a Terra tivesse sido invadida por um exército de criaturas bizarras e complexas, com garras, olhos, bocas, conchas e até espinhos. Tudo isso apareceu no espaço de tempo curtíssimo geologicamente falando. Um salto gigantesco que não se encaixava na evolução lenta que ele propôs. Parecia mágica, mas não era. A verdade é que Darwin só não tinha visto o começo inteiro do filme ainda. Muito antes do Cambriano, o período Ediacarano. Antes da explosão de vida do Cambriano, existia um tempo meio esquecido, chamado Ediacarano. E os seres que viviam nessa época pareciam saídos de um pesadelo psicodélico. Imagine organismos que não tinham boca, nem olhos, nem pernas. Muitos nem sequer se mexiam. Eles viviam grudados no fundo do mar, absorvendo nutrientes como se fossem esponjas alienígenas. Eles foram os primeiros multicelulares do planeta. Eram nossos tataravôs bizarros. Alguns desses organismos deixaram marcas no fundo do oceano que ainda hoje são estudadas por paleontólogos. Essas pistas nos ajudam a entender como a vida complexa começou a surgir, mesmo sem estruturas que reconhecemos como animais. A Terra quase morre. A Era Bola de Neve. Antes de tudo isso, o planeta passou por uma de suas piores crises, a Terra Bola de Neve. Um período tão gelado que os oceanos quase congelaram por completo, e a vida, que já era frágil, quase sumiu de vez. Mas mesmo nesse caos, pequenas comunidades microbianas continuaram sobrevivendo. Isso foi essencial para tudo que viria depois. Se a vida não tivesse resistido nesse momento crítico, talvez nenhum animal, nem nós, existisse hoje. A explosão cambriana e a revolução dos animais. A famosa explosão cambriana começou há cerca de 538 milhões de anos. Foi o maior boom de vida da história. Em poucos milhões de anos, surgiram olhos, esqueletos, cérebros e predadores. Animais ganharam simetria bilateral, começaram a nadar, caçar, fugir, se esconder. Foi o começo da corrida armamentista da evolução. Criaturas como o Anomalocaris surgiram, um predador com uma boca circular, apêndices cortantes e olhos complexos. Parece ficção científica, mas é 100% real. Com tantos animais novos ocupando diferentes nichos, os mares se tornaram verdadeiros laboratórios evolutivos. Ambientes ricos e complexos. A vida se organiza. Com mais oxigênio na atmosfera e oceanos costeiros rasos, o mundo se tornou um palco perfeito para experimentos da evolução. Surgiram estratégias novas de locomoção, alimentação e reprodução. A chamada revolução agronômica também começou aqui. Animais começaram a cavar e modificar o fundo do mar, criando novos ecossistemas. A diversidade explodiu de forma tão rápida que muitos dos principais filos animais surgiram nesse período. O Ordoviciano, gigantes do mar. Com o passar do tempo, as formas de vida ficaram cada vez mais complexas.
No período Ordoviciano surgiram os moluscos gigantes, como o Cameroceros, que podia atingir até 6 metros de comprimento, um verdadeiro monstro marinho. O mundo marinho foi completamente reorganizado. As extinções do final do Cambriano abriram espaço para novas linhagens dominarem. Pequenas algas começaram a transformar a costa, ajudando a oxigenar ainda mais os mares rasos. Tudo parecia estar evoluindo a passos largos. As primeiras plantas e a conquista da terra. Enquanto os mares fervilhavam, algo ainda mais incrível acontecia. As plantas começaram a sair da água. Com a ajuda de fungos, as primeiras plantas vasculares começaram a colonizar o solo firme. Era o início da terrestrialização. A vida começava a conquistar a Terra. Essas plantas mudaram completamente o planeta. Ao crescer, tirar CO2 da atmosfera e liberar oxigênio, elas prepararam o palco para florestas e até a chegada dos animais terrestres. Foi um processo lento, mas revolucionário. O Siluriano e Devoniano, os primeiros vertebrados terrestres. Nos mares, surgiram peixes com mandíbulas poderosas, como os placodermos, e peixes com nadadeiras lobadas, precursores dos anfíbios. Foi nessa época que apareceu o Tiktaalik, um peixe com características de réptil, que podia rastejar para fora da água. Ele tinha pulmões primitivos e nadadeiras quase virando patas. Essa criatura foi uma das primeiras a fazer o que parecia impossível, sair do oceano e explorar a Terra. Essa transição marcou o início de um novo capítulo, a vida animal fora d'água. As florestas mudam o mundo. No final do Devoniano, o planeta era coberto por florestas densas, com árvores de até 30 metros. Essas florestas capturaram carbono e liberaram oxigênio como nunca antes. O ar ficou tão oxigenado que artrópodes gigantescos dominaram o mundo. Insetos com asas do tamanho de pratos, centopeias do tamanho de jacarés, escorpiões gigantescos nos pântanos, tudo graças à fotossíntese desenfreada e à ausência de predadores terrestres. O Carbonífero foi a era da exuberância vegetal. A lignina, uma substância que dava rigidez às plantas, ajudou a formar florestas ainda maiores. A quantidade de oxigênio subiu tanto que até a respiração se tornou mais eficiente. Os artrópodes, como libélulas gigantes e a lendária artropleura, chegavam a medir mais de 2 metros. Do outro lado, anfíbios gigantes e os primeiros amnióticos, animais com ovos com casca, começaram a se multiplicar. Era como se a vida estivesse testando seus limites. O Permiano, a grande diversificação. Durante o Permiano, os animais se diversificaram absurdamente. Surgiram os sinápsidos, um grupo que inclui os ancestrais dos mamíferos. Um deles é o famoso Dimetrodon, muitas vezes confundido com um dinossauro, mas que viveu bem antes deles. Tinha uma vela nas costas e uma mordida poderosa. E depois vieram os gorgonopsídeos, predadores ágeis e com características de sangue quente. Eles foram os primeiros a mostrar traços de metabolismo rápido, algo essencial para os mamíferos do futuro. E mesmo em ambientes extremos, muitos desses animais prosperaram. A pior extinção em massa da história. Mas nem tudo são flores na história da vida. O final do Permiano trouxe a maior catástrofe biológica da Terra. Erupções vulcânicas gigantes na Sibéria liberaram gases tóxicos, aqueceram o planeta, estagnaram os oceanos e eliminaram mais de 90% das espécies vivas. Foi a maior extinção em massa de todos os tempos. Os oceanos viraram sopa tóxica, o ar ficou irrespirável. A Terra quase voltou à estaca zero. Os trilobitas, que existiam havia quase 300 milhões de anos, desapareceram para sempre. E o que sobrou? O que restou dessa destruição? Os saurópsidos, que dariam origem aos répteis e eventualmente aos dinossauros, e os sinápsidos resistentes, que milhões de anos depois se tornariam os mamíferos. Sem esse colapso, os humanos talvez nunca tivessem surgido. E aí? Já imaginou que a sua existência dependeu de tantas viradas dramáticas da vida na Terra? De mares sem oxigênio a insetos do tamanho de cães. De florestas que mudaram clima a vulcões que quase apagaram tudo? Se você curtiu essa viagem no tempo profundo, não esquece de se inscrever no canal Eu Duvido, deixar o like, comentar aqui embaixo o que mais te surpreendeu e, claro, clica no vídeo que eu separei para você continuar nessa jornada insana pela história da vida.